E aí, pessoal, alguma vez na vida já bateu aquela dúvida de como tomar a melhor decisão quando o resultado não depende só da gente, mas do que todo mundo ao redor vai fazer? Pois é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar de cabeça nesse mundo fascinante do pensamento estratégico. A pergunta de US$ 1 milhão é: como ser mais esperto que a multidão? A gente sabe que em muitas situações, o sucesso depende totalmente de conseguir prever o que as outras pessoas vão fazer. Mas afinal, qual que é o segredo? Existe uma fórmula para antecipar os movimentos de todo mundo? Olha, a melhor maneira de entender isso de verdade é jogando. Então, que tal um jogo? O nome dele é Concurso de Beleza, e ele foi feito exatamente para testar essa nossa capacidade de pensar de forma estratégica. Vamos nessa? Beleza, então vamos para as regras. À primeira vista parece simples, mas o segredo está todo nos detalhes. Preste atenção. Primeiro passo: cada pessoa escolhe um número qualquer, entre 0 e 100. Segundo, a gente pega todas as respostas e calcula a média. Vamos chamar essa média de X. E agora, ó, vem o pulo do gato. O grande lance é o terceiro passo. A gente calcula um novo número, Y, que é 2/3 daquela média X. Quem ganha? Ganha a pessoa que escolheu o número mais próximo desse Y. O prêmio? O prêmio é o direito de se gabar de ser a mente mais estratégica por aqui. E agora, que número escolher? A resposta, claro, não está num cálculo simples. Na verdade, depende totalmente do que se imagina que os outros vão escolher, percebe? Não é sobre o nosso palpite, é sobre o nosso palpite a respeito do palpite de todo mundo. É um verdadeiro nó na cabeça, um jogo mental. Então, esse tipo de quebra-cabeça, onde o nosso sucesso depende de prever o que todo mundo vai fazer, isso não é só um joguinho, não. Na verdade, é a base de um campo de estudo inteiro da economia. E esse campo tem um nome que, olha, não podia ser mais perfeito. Teoria dos jogos é basicamente a ciência por trás do pensamento estratégico. Ela nos dá, assim, um kit de ferramentas para a gente conseguir analisar de tudo, desde uma partida de xadrez, passando por estratégias de preço entre empresas concorrentes, até, sei lá, negociações internacionais super complexas. Certa. E para a gente conseguir analisar qualquer situação dessas como um verdadeiro estrategista, primeiro a gente precisa entender os 3 ingredientes essenciais de qualquer jogo. Pensa neles como se fossem os blocos de montar, a base de qualquer interação estratégica que a gente possa imaginar. O primeiro ingrediente são os jogadores. E ó, não estamos falando só de pessoas, não. Um jogador pode ser alguém participando de um leilão online, podem ser 2 empresas brigando por mercado, ou até 2 países negociando um tratado. Resumindo, qualquer um que toma uma decisão que afeta o resultado final é um jogador. Segundo ingrediente, as estratégias. E aqui, atenção, porque isso é muito mais do que só uma jogada isolada. É mais como um manual de instruções completo, um plano de ação para qualquer situação. Tipo, se o oponente fizer X, a minha resposta será Y. É um plano de jogo completo que tem que cobrir todas as possibilidades. E por último, o terceiro ingrediente, os pagamentos, ou payoffs, como o pessoal chama. É basicamente o que está em jogo, sabe? O resultado final para cada um. Pode ser dinheiro, claro, mas também pode ser uma fatia maior de mercado ou simplesmente a vitória. É aquilo que cada jogador está tentando maximizar, e esse resultado depende das estratégias que todo mundo escolheu. Bom, então agora a gente já tem os jogadores, as estratégias e os pagamentos. Mas como é que essas peças se encaixam? Acontece que a ordem das jogadas, ela muda completamente o cenário. Em teoria dos jogos, o tempo é literalmente tudo. E aí a gente chega em 2 tipos de jogos bem diferentes. De um lado, temos os jogos simultâneos. Pense em pedra, papel, tesoura. As jogadas são feitas ao mesmo tempo, sem saber o que o outro vai fazer. Isso exige pura antecipação. Do outro lado, a gente tem os jogos sequenciais. O xadrez é o exemplo perfeito. Um jogador faz a jogada e o outro reage àquilo. Aqui, o que conta é o planejamento e a visão de futuro. A quantidade de informação que se tem em cada momento muda totalmente a estratégia. Só que, para essa teoria toda funcionar de verdade, para a gente conseguir prever resultados, os economistas precisam partir de algumas suposições. E olha, são suposições bem fortes, viu? São como se fossem as regras ocultas que governam a mente de um jogador. A primeira, e talvez a maior delas, é a suposição da racionalidade. O que isso quer dizer? Basicamente, a teoria assume que cada jogador é uma espécie de supercomputador. É alguém perfeitamente lógico, super calculista, que sempre vai escolher a jogada que maximiza o próprio ganho, sem espaço para erro,
sem emoção. Agora, se a ideia de racionalidade perfeita já pareceu uma suposição forte, segura aí. Porque tem uma coisa ainda mais profunda, uma ideia que pode dar um verdadeiro nó na cabeça. É o conceito que realmente faz a teoria dos jogos clássica gerar, o tal do conhecimento comum. E o que danado é isso? Bom, é tipo um loop infinito de pensamento. Imagina só, todo jogador é racional. Ok, mas não para por aí. Todo jogador sabe que todos os outros jogadores são racionais. E mais, todo jogador sabe que todo mundo sabe que eles são racionais. E isso continua, para sempre. Essa certeza compartilhada, esse conhecimento que todo mundo tem e sabe que os outros têm, que permite que um preveja o comportamento do outro. Se tudo isso pareceu abstrato demais, é só lembrar da cultura pop. Tem uma cena clássica em Friends que a Phoebe resume essa ideia perfeitamente. É aquela hora que ela fala: "Eles não sabem que nós sabemos que eles sabem que nós sabemos." É exatamente isso. O que nos leva, então, à pergunta final, né? A teoria é super elegante, é poderosa, mas ela assume que todo mundo é um jogador perfeitamente racional. Agora, vamos ser sinceros, no mundo real, com todas as nossas emoções, nossas intuições, nossos erros, será que a gente age assim o tempo todo? Isso acaba mostrando tanto o poder da teoria dos jogos quanto os seus limites. E deixa uma baita questão no ar. No fim das contas, o quão previsíveis nós realmente somos.